Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 2, versículo de número 2. Pode projetar a imagem, Luan? Daqui a pouco eu leio o texto. Irmãos, vocês sabem, né? Semana passada, nem eu, nem o pastor Alfran, né? Estávamos no culto aqui, porque nós estávamos na conferência, né? Internacional da Vinha. Então, estávamos em Goiânia. E assim, queria testemunhar, né? Que foi uma grande bênção. Foi algo assim, sobrenatural. E o tema da conferência da Vinha Internacional, onde, irmãos, 7.000 pessoas participaram. Dessas 7.000, tivemos pastores ali, líderes, de aproximadamente 40 países. Olha, então do meu lado, né, conversei com uma pessoa que era de Moçambique. Eu sou de Moçambique, ele falava. Aí do outro tinha um rapaz ouvindo com fone de ouvido e o outro traduzindo. Então é tipo assim, aquele culto, sabe? Cheio de gente dos continentes, né? Então, gente da África, gente dos Estados Unidos, Canadá, assim, algo surreal, né? E o bom de ir com o pastor Alfran é que todos os pastores conhecem ele. E eu lá do lado dele, não largava ele, né? Oi, pastor Alfran, não sei o quê. Pastor, como é que eles conhecem o senhor? Enfim, descobrimos que o pastor Alfran, ele é o pastor mais... É o ancião da Vinha Internacional. É o pastor mais velho, né, à frente de uma obra, à frente de uma igreja. Por isso que essa fama dele se espalha. Não, e teve que... Pastor Alfran, você acha que não está bom? Porque se deixasse, ele ia até os 100, 120, entendeu? Mas vai jubilar aos 80, aleluia. Quantos são gratos pela vida do nosso querido pastor Alfran? Aí o pastor Marcos Motas, né? Marcos Mota, que é lá da equipe do pastor Aloysio. Pastor Alfran, olha, a gente vai sequestrar você. Para sequestrar você e dizer que você se aposentou. Porque você, sabe, é aquele que dá o norte. Enquanto você não se aposenta, você fica... Como é que eu vou me aposentar? O pastor Alfran tem 78, eu só tenho 65, meu Deus. Então a gente tem que sequestrar você. Quando você for, vai ter um bocado que vai jubilar também, né? Então o pastor Alfran, grande inspiração realmente para nós. Confesso, às vezes eu piscava lá cansado e ele lá, firme e forte lá na conferência, né? 3 dias. Então foi uma grande bênção. O Tiaguinho também estava conosco, né, Tiago? Poderoso. E aconteceu um fato também lá, bem interessante, né? Estava eu lá, de repente começou a chamar os pastores que foram ordenados naquele ano para subir lá, para receber a oração, né, dos pastores. E aí, do nada lá, né, Luiz Carlos da Silva, o pastor Aloysio, ó. Eu digo, eita glória, né? Aí desci lá, né? Então recebemos oração dos pastores lá. Foi uma bênção, uma grande bênção, irmãos. E nós voltamos renovados, pronto para viver aquilo que Deus tem para nós em 2026, que é o próximo nível. Amém? Quantos estão preparados para o próximo nível? Aleluia. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo. Diga, Senhor, eu preciso de uma palavra, preciso de um alimento. Aleluia. Ora ao Senhor, fala comigo, Senhor, nesta noite. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu não quero sair daqui e estar com a mente dividida lá fora e aqui. Não, Senhor, eu quero estar presente aqui. Eu quero estar conectado para não perder nada. Aleluia. Ora ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para aqueles que o Senhor dê entendimento, sabedoria, revelação para a Tua palavra que vai ser ministrada, ó Deus, e irá alimentar cada um deles, ó Pai, e sairão daqui supridos, nutridos, ó Pai, e fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Repita assim comigo, diga, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus. Diga que é alimento, que é vida para mim. Diga glória a Deus. Amém? Então o tema da palavra, meus irmãos, é saia da crise para o próximo nível. Aleluia. Você pode falar isso para o seu vizinho aí. Diga, saia da crise para o próximo nível. Aleluia. Irmãos, Daniel capítulo 2, versículo de número 2. A gente vai basicamente, né, falar, vou contar a história do capítulo 2 inteiro, eu não vou ler ele todo porque são 40 e poucos versículos, mas eu quero usar como ponto de partida esse versículo 2 aqui. Diz assim a palavra de Deus: então o rei mandou chamar,
Coloca o verso 1, Ale. A gente lê o 1 e o 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este o quê, meus irmãos? Um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar essa palavra, como eu falei para vocês. Saia da crise e venha para o próximo nível. E nós vemos esse tema aqui na vida do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele passa por uma crise, porque todo o próximo nível que você vai viver em Deus, olha para mim, todo o próximo nível, o que antecede a ele é uma crise. Sabia disso? Então uma crise aqui, está instalada aqui no reino babilônico, de Nabucodonosor. Então a gente vai ver a história de Daniel, e aqui começa o ponto de partida. Diz a Bíblia que acontece um problema sério. Pergunta para mim, qual que é, Luiz? É que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E é um sonho que tira a paz dele, que tira o sono, que deixa ele perturbado, que ele não consegue mais dormir. E ele faz algo ali inesperado. O que ele faz? Ele manda chamar todos os magos, ele manda chamar todas as pessoas que interpretam sonhos, ele manda chamar todas as pessoas que são capacitadas ali, ó, encantadores, feiticeiros, todo tipo de pessoa capaz ali de interpretar o sonho do Nabucodonosor. E diz a palavra de Deus que o negócio piora. Eles chamam essas pessoas, ele diz, olha, eu não quero que vocês interpretem apenas o sonho. Eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive. E depois que vocês vão dizer, primeiro vocês vão dizer, ó, qual foi o sonho que eu tive, e depois eu quero a interpretação dele. E aí uma crise se instala. Então veja, e ele diz, ó, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Vai morrer todo mundo. E aí a Bíblia diz no verso 10, não há homem sobre a terra que possa revelar o que o rei pede. Desse jeito não, meu rei. Eles pediram 2 vezes, rei, fala para nós o teu sonho, que nós iremos revelar para o Senhor a interpretação. Aí ele diz, não, vocês querem me enganar. Se eu falar o sonho, vocês vão falar qualquer coisa para me enganar. Eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive, e depois vocês têm que dizer a interpretação. E se ninguém falar, vai morrer todos os sábios. Agora veja, esses sábios aqui, eles tinham a sabedoria do mundo, sim ou não? Eles tinham os estudos do mundo, sim ou não? Eles tinham experiência, sim ou não? Mas o que é que faltava para eles? Faltava a revelação de Deus para interpretar o sonho. Então a crise cresce mais ainda, porque o rei, a Bíblia diz que ele se enfurece, e ele manda matar todos os sábios da Babilônia. E aí você diz, Luiz, o que é que Daniel tem a ver com isso? Porque Daniel era um sábio. E diz a Bíblia, no verso 13, diz a Bíblia que saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos o quê? Os sábios. Olha lá, e buscaram a quem? A Daniel e os seus companheiros, para que fossem o quê? Mortos. Então tá lá, Daniel, olha para mim, irmãos. Tá lá, Daniel de boa, quietinho na sua casa, dormindo. De repente, chega alguém, olha. E Daniel sai. Daniel, é o seguinte, vim te buscar. Buscar para quê? É o seguinte, o rei Nabucodonosor mandou matar a todos os sábios. Então vim buscar você e os seus colegas. Irmão, você tem noção do que é isso? Então veja, Daniel e seus amigos, eles não estavam presentes na reunião do rei. Eles não perguntaram nada, não participaram de nada. E ele acorda um belo dia e descobre que está sendo sentenciado ali à morte. E aí eu falo para você, né?
Ou talvez você pode perguntar, Luiz, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem tudo a ver, irmãos, porque a mesma coisa é assim na nossa vida. Na vida real, você está lá de boa, tranquilo, tudo em paz. E de repente, alguém bate na sua porta, alguém liga no seu celular para te dar uma notícia inesperada, algo que você não estava esperando, um problema muitas vezes que você não causou, uma escolha que não foi você que fez, uma crise que não foi você que entrou nela, e aquela situação chegou sem aviso. Então Daniel, ele está aqui, meus irmãos, diante de um problema que é maior do que ele, sim ou não? Mais forte do que ele, mais complexo do que ele não consegue resolver sozinho. Então, eu quero aplicar aqui. Antes do próximo nível, sempre tem uma crise. E eu sei que tem pessoas aqui passando por algo semelhante, uma dificuldade, uma crise. De repente, pode ser seu negócio. Você tinha lá um negócio próprio, e de repente o negócio trava e você não sabe explicar. De repente, é um casamento, se esfria. De repente, sabe, algo que você está passando. De repente um negócio, um trabalho, de repente a sua célula, ela travou. Uma crise foi instalada, apareceu do nada, surgiu, alguém ligou. Estou aqui no culto, antes de pregar, chega minha mãe chorando. Foi, mãe? E a tua irmã? Né? A pressão subiu. Está grávida, né? A pressão subiu e ela teve muitas complicações na gravidez anterior. Pressão subiu, então antes de eu pregar, já vem aqui alguém para dar uma notícia assim, bah! Tá bom, mãe, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí já está indo, né, para a maternidade. Pressão muito alta, enfim, mas eu creio que o Senhor já está na frente, em nome de Jesus. Então isso acontece, irmãos. Né? Talvez você está aqui, é jovem, e está diante de uma crise. Qual que é a crise? Eu não sei que caminho seguir. Eu não sei que profissão escolher. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. De repente uma notícia chega, uma notícia ruim, algo que você perdeu. De repente vem o David, né, para o culto, feliz. De repente o carro, pá! Ou ele bate no carro, cai, quebra a moto e machuca a esposa. Do nada, irmãos. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, sim ou não, meus irmãos? Isso acontece. Mas eu quero dizer para você, aquilo que o diabo fez na sua vida, Deus, ele vai transformar em bênçãos. Sabe, Deus tem visto o que você tem passado. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou, Ele está com você. E Ele vai te promover, Ele vai te levar para o próximo nível. Porque todo o próximo nível, para você ir, para você subir de promoção, para você ir para o próximo nível, normalmente tem um problema, sim ou não? Quem seria Davi se não fosse o Golias? Quem seria José se não fosse lá o abençoado lá do Egito? Quem seria ele se ele não fosse preso? Ele não seria governador, não salvaria os irmãos, ia morrer todo mundo. Mas precisou de uma crise para que algo acontecesse na vida dele. E muitas vezes nós passamos por esses lugares onde a gente não sabe o que fazer. É muitas vezes para acabar com a nossa autoconfiança. A gente não sabe o que fazer. Aí você fala como salmista: cordéis de mortes me cercaram. É como se uma parede, de um lado, do outro, da frente, de trás, de cima, e fosse cercando, esmagando você. Mas o salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Sabe? Então eu quero dizer para você, meu irmão, essa crise que você está passando não é o seu fim. Deus vai te promover. Deus vai te promover. Então eu pergunto para você, qual é a situação que você tem passado? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Você que é jovem, adolescente, adultos. Qual é a dificuldade? Qual é o próximo nível que você quer viver em Deus? Talvez você que é jovem, o próximo nível é você de repente saber qual profissão vai exercer, com quem, de repente vai se relacionar. Você que está solteiro, você que está casado, é um filho.
Você que já tem casa, o filho, né, quer ter um carro, uma casa, você sabe o seu próximo nível. Você tem vivido algo, né, difícil. E eu pergunto para você, qual tem sido a situação que Daniel viveu aqui? A situação humanamente impossível, aparentemente impossível. Se você tem vivido isso, eu quero dizer para você que o próximo nível ele está perto. Você vai experimentar favor de Deus, você vai experimentar glória de Deus. Deus vai te promover para o próximo nível. Aleluia! Amém? Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que essa crise está instalada. Então o primeiro ponto para o próximo nível é um problema. É um problema. Eu falo para você, as vezes que eu mais cresci em Deus, foi quando eu estava com problema. Em todos os aspectos. Principalmente na empresa, né? Eu já contei isso para alguns irmãos, vou contar aqui para toda a igreja. Então, você sabe que eu tenho uma empresa online? Aí o que acontece? Aí ela começa a vender, eu faço uns ajustes, né, e tal. Aí ela começa a vender. Aí o que eu faço? Eu deixo para lá, irmão, vou cuidar da igreja. Igreja. Aí eu foco 100% na igreja. Aí daqui a um tempo, o que acontece? Aí começa a descer, ladeira abaixo. Aí eu, eita, Senhor do céu, vou ter que orar mais. Ai, Jesus do céu. Aí eu vou buscar o Senhor me ajuda, me dá um direcionamento. Aí eu faço algo lá e começo a avançar de novo. Aí depois eu volto para a igreja. E assim é a minha vida, irmão, nos últimos 3, 4 anos. Sabe? Mas assim, nas vezes que eu mais avancei em Deus, foi quando eu estava com um problema. Mas o problema não é o problema é o que você vai fazer em relação a ele. O problema é a sua atitude diante do problema. Então, quantos querem viver o próximo nível aí? Então, vamos ver como é que a gente enfrenta esse problema que você tem passado. Vamos ver? Vamos ver qual foi a atitude de Daniel. No verso 17 e no verso 18, diz assim, ó. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Sabe o que Daniel vai fazer aqui? Daniel vai para casa, pedir misericórdia a Deus. Em outras palavras, o que é que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai, não só orar, ele vai chamar um grupo de amigos para orar junto com ele. Eu sei que quando a gente fala de oração aqui, talvez você já até relaxa no banco. Luiz, eu já sei de tudo sobre oração. Mas a pergunta é, está funcionando a sua oração? Essa que é a palavra. Está funcionando? Então tem sempre algo a mais para aprender. Amém? Então eu sei que parece trivial, eu sei que parece muito básico. Mas Daniel, diante de uma crise, diante de um problema, ele foi orar. Depois de receber a notícia, a sentença de morte. É interessante que Daniel, irmãos, não se desespera. Ele não entra em pânico. Ele não discute com os sábios. Ele não tenta provar, eu não tive nada a ver com isso. Eu nem estava lá. Não, diz a Bíblia que Daniel vai para casa. E ele chama 3 amigos. Não para conversar, não para trocar ideias. Mas para chamar eles para quê, meus irmãos? Orar. Orar. Agora veja, quando você olha para a palavra de Deus, os homens de Deus normalmente, eles oravam sozinhos. Se você olhar ali Davi, Moisés, você olhar ali Abraão, Isaac, Jacó, Noé, normalmente eles oravam sozinhos. Esse é um dos primeiros casos que a gente vê alguém aqui chamando outras pessoas para orarem. Então, diante de um grande problema, meus irmãos, Deus levanta outros para nos ajudar, para orar conosco, meu querido. Então veja, eu pergunto para você, você que tem enfrentado essas dificuldades, você tem chamado alguém para orar com você? Você tem chamado, irmão, preciso de mais de oração. Por isso que é bom a gente ter amigos, a gente ter pessoas, não precisa ser alguém muito sábio. Até porque esses amigos de Daniel aqui, eles sabiam interpretar o sonho? Eles conseguiriam resolver o problema? Não. Mas para que Daniel chamou eles? Para orar.
Então pergunto para você, essa situação que você tem passado, meu querido, você tem chamado alguém para orar com você? 2 irmãos, 3 irmãos, irmão, preciso mais de você, vamos orar comigo. Ora aqui comigo, irmão. Uma situação que eu não sei o que fazer. Vamos orar. Não precisa ser alguém mais sábio do que você, só precisa ter a mesma fé. Alguém que te leve para Deus. É por isso que eu só cresço, porque eu ando rodeado de homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja, aleluia. Amém? Estou no presbitério com o pastor Alfran, pastor Cabral, os homens de Deus. Estou no discipulado com o Renato, com a Maiara. Só homens e mulheres de Deus arrodeados. E eu só cresço. E quando eu preciso de algo, eu oro junto com eles, meus irmãos. Eu estava aqui na oração pela manhã, né? Eu lembro que o servo Renato veio, né? Aí a gente normalmente faz oração uns pelos outros, né? Aí, Luiz, você vai querer oração pelo quê? Ô, irmão, preciso de sabedoria para lidar com a situação. Aí o Renato fez, mais sabedoria do que o senhor já tem? Aí eu digo, ô, irmão, você não sabe nada não. Sabe, irmão, surgem problemas, situações que a gente não sabe como resolver. Parece que todo conhecimento bíblico, tudo que a gente leu, pastor Alfran, tudo que a gente fez no seminário, toda a experiência que a gente tem, nos negócios, na vida, parece que a gente não sabe de nada, meu Deus do céu. É aqui, Daniel. Assim é você. Talvez você está com esse problema aí, você diga, meu Deus, eu não sei o que eu faço. É porque Deus está dizendo, vem para perto. Vem pedir. Aquele que pede, recebe. Nada tendes porque não pedi. Então vem e pede. E aquele que pede, recebe. E eu sento aqui, os irmãos põem a mão na minha cabeça, Senhor, derrama sabedoria sobre a vida do pastor Luiz. E a sabedoria vem sobre a minha vida, irmãos. Para tomar decisões. Aleluia. Então você precisa estar cercado aqui, como Daniel, de pessoas. Você tem se cercado de pessoas? Ou quando o problema vem, uma dificuldade vem, você fecha o coração. Se isola. Não quero. Não vou abrir meu coração. Ô, irmão, não faça isso. Abra o seu coração. Não para todo mundo, mas para 2 ou 3 ali que pode orar com você e por você. Amém? Quantos tem amigos aqui de oração? Aleluia. Olha aí. É isso. Chama alguém para orar com você. De repente é uma enfermidade, de repente é algo, problema, desafios. E o milagre vai acontecer. Então Daniel sabia disso. Por isso ele pede um tempo ao rei. Diz a Bíblia que ele pede um tempo ao rei. Mas para que ele pediu esse tempo, meus irmãos? Foi para pensar? Foi para pensar num plano B? Foi para pensar numa estratégia? Não. Foi para orar. Porque a oração, ela muda, irmãos. Ela muda a situação. Sabe, a oração, ela muda a história da nossa vida. Eu tenho um caderninho de oração, é bem interessante. Você anotar suas orações. Eu acredito que isso acontece com você. Então eu escrevo lá as orações, coloco as datas e vou orando, né, durante o ano. Aí de tempos em tempos eu volto lá para ver o meu caderno de oração preto lá, lacrado, né, com senha. E é interessante, meu Deus do céu. Quantas orações Deus responde, Deus faz. E aí eu pinto lá de verde, né? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a oração tem poder. Quantas coisas. Você é casado, né? De repente você está insatisfeito com a sua esposa. Irmão, experimenta orar. Experimenta orar. Meu Deus do céu. Isso aí eu não posso nem falar. Experimenta orar. Se você que é mulher, experimenta orar pelo seu esposo. Você vai ver Deus mudando a história. Diz a Bíblia, nada tendes porque não pedi. Diz Tiago capítulo 4, verso 2. Amém, meus irmãos? Pedir, oração, irmãos, é algo maravilhoso. Veja, diz a Bíblia que os discípulos estavam num barco, de repente uma tempestade, de repente vem Jesus sobre as águas. E aí, a Bíblia diz que só um pediu para ir até Jesus. E porque ele pediu, ele foi o único, né, a andar sobre as águas. Foi o único homem na terra a andar sobre as águas, de verdade. Por quê? Porque pediu. Então, eu quero que você seja ousado hoje. Senhor, eu quero te pedir. E aí você lista sua lista de oração para aquilo que você quer que Deus faça na sua vida.
Eu confesso que tem algo que me deixa um pouco incomodado. É o seguinte, eu digo, irmãos, você quer oração pelo quê? A pessoa diz, não sei, qualquer coisa. Como assim qualquer coisa, irmãos? Você tem que ter pelo menos 3 alvos de oração. 3 alvos que você quer. Aleluia. 3 alvos para quando alguém chegar, irmão, quero orar por você. O que é que você precisa? Tá aqui, irmão. 3 alvos. 3 alvos de oração. Amém. Então, seja específico com Deus. Senhor, eu te peço, eu te busco. É isso aqui que eu quero, Senhor. Seja específico. Eu quero que Deus me abençoe. Mas abençoar é muito vago. Deus quer que você seja específico. Quantos podem dizer amém? E a Bíblia diz, né, que Daniel, ele chama os seus amigos para orarem. E lá no verso 28, verso 29, veja, Nabucodonosor, meus irmãos, ele não era um servo de Deus. Era alguém muito mau, muito ruim. Um dos piores reis que já pisou na terra. Mas diz a Bíblia que Deus falou com ele. Olha lá, diz Daniel 28, 2:28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estava tu, ó rei, no teu leito. Olha o que a Bíblia diz. Estava tu no teu leito. Teu sonho, as visões. Mas há um Deus, o verso 29. No teu leito são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te, o que, meus irmãos? Diga, pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Então veja, Deus colocou pensamentos do que ia acontecer na cabeça de um rei ímpio. Não sei se você está entendendo. Deus coloca pensamento na cabeça de pessoas, de algo que Ele quer fazer. Então, um exemplo, Deus pode colocar pensamentos na cabeça da sua esposa, e de repente ela vai te dar uma solução. Deus colocou na cabeça dela, ou do seu esposo, ou do seu chefe. Rapaz, eu tenho que dar um aumento àquele abençoado. Aquele abençoado é uma benção. Aleluia. Quantos podem dizer amém aqui? Diz, Senhor, coloca pensamentos na cabeça do meu chefe. Deus pode colocar pensamentos na cabeça dele. Colocou na cabeça do rei Nabucodonosor. Deus pode colocar na cabeça dele, do seu chefe, para ele aumentar o seu salário, para ele te promover para o próximo nível. Então, muitas vezes, meus irmãos, também o Espírito Santo, ele nos guia por esses pensamentos também, por impressões, por inquietações. Isso acontece também conosco. Então, quantas vezes, às vezes você está em um lugar parado ou deitado assistindo e de repente vem aquele impulso. Vai orar por alguém? Já aconteceu isso com vocês, meus irmãos? Eu já tive, meu Deus, com vários de vocês aqui. Vários de vocês aqui. De repente eu estou lá, ora por fulano. Vem a imagem, na verdade. Vem uma imagem assim, né, pastor Cabral? A imagem da pessoa para eu orar por ela. E às vezes Mas às vezes eu vou. E quando eu não vou, eu fico inquieto para orar. Então isso são impulsos do Espírito. E às vezes você não ora e acontece algo. Aí você diz, rapaz, era para eu ter orado. É assim ou não é, meus irmãos? Então às vezes acontece essa inquietação para que nós possamos orar por alguém. Às vezes você sente essa inquietação também antes de tomar uma decisão. Aí nesse caso você para e ora. Amém? Aí nesse caso você para e ora. E você diz, Senhor, me guarda, me dirige. Sabe, nós devemos orar, irmãos. Olha só, olha para mim. Todos os dias você deve orar. Sabe pelo quê? Uma das coisas é por proteção. Proteção. Jesus disse na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Todos os dias ora, Senhor, me livra da tentação. Me livra do mal, do homem mau, dos acidentes, dos percalços. Você pode orar por isso. E também tem um ponto também, meus irmãos,
é que nós somos guiados, né? Muitas pessoas falam, né? Não, nós somos guiados pela paz. Isso é verdade. Porque a vida cristã, ela é, sim, um descanso, a paz. Você anda em paz, você anda no descanso, você anda na segurança de Deus. E sempre que você está diante de uma guerra, né, interior, angustiado, ansioso, aflito, algo que está fora ali do lugar, então você já não está em paz. Aí o que você deve fazer? Você deve parar. Então, olha aqui para mim, meus irmãos. Tem coisas que você não precisa pedir a direção de Deus. Calma. É o seguinte, você anda na paz. Você anda no descanso. A paz é o árbitro. Então você já anda nela. E aí você vai tomando decisões. Está em paz, está tranquilo. Aí de repente, uma coisa, você ficou inquieto. Aí o que você faz? Opa, parou. Então você para e ora, Senhor, o que está errado? Qual que é a rota que o Senhor quer que eu siga? Então essa é a vida cristã normal. Então muitas pessoas oram para saber se, isso acontece, né, entre os solteiros, para saber se a outra pessoa é a pessoa certa ou não. Irmão, se você está em paz, está tranquilo, está no descanso, você não precisa estar orando, pedindo sinais, pedindo para que, né, enfim, sinais visíveis, faz, Senhor, mostra que. Irmão, se você está em paz, vai. Agora, se você está de repente conhecendo a pessoa ali, aí de repente você sente uma inquietação, algo travado, você sente aqui, rapaz, você sente um medo. Aí, meu irmão, para. Amém? Mas se você está em paz, não precisa. Ai, Senhor, me mostra, Senhor. Meu Deus, quando você casar, você vai descobrir tanta coisa. Eu disse, Senhor, o Senhor não me mostrou isso. Porque ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. Amém, meus irmãos? Ninguém é perfeito. Então, mirem alguém, o Senhor vai te mostrar, aleluia. E se você está em paz, vai. E no meio do caminho, porque veja, Deus não, olha para mim, Deus não dirige carro parado, sabia disso? Deus não dirige carro parado. Diga assim, eu preciso me movimentar. Na paz. Qual é o problema que você tem enfrentado? Ora e vai. E vai em paz. De repente a paz, opa, saiu a paz, vai por outra rota. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Deus não dirige carro parado. O carro que não está em movimento, Deus não pode fazer nada. Você vai sendo guiado pela paz. Aleluia. Aleluia, diga glória a Deus. Então, para a gente ir para o penúltimo tópico. Então, primeira coisa, meus irmãos, para você ir para o próximo nível. O que é que acontece normalmente? Diga, um problema. E qual que é a sua atitude em relação a esse problema? Diga, oração. Diga, vou chamar pessoas. Vamos lá, mais forte. Diga, vou chamar amigos. Pessoas para orar comigo. Foi isso que eles fizeram e eles oraram. E aí vem o terceiro ponto. Deus dá a interpretação para Daniel. Deus dá a revelação do sonho que o rei teve e a interpretação do que significava aquele sonho. Então, depois da oração, algo muda completamente. Deus revela o sonho a Daniel. E aí, meu irmão, quando Deus revelou, aquele sonho que Deus revelou, ia colocar ele numa posição alta. Ele ia colocar Daniel no próximo nível. O problema realmente era grande, Daniel. O cara acorda com a sentença de morte. Pronto para morrer, alguém já vem buscá-lo. Aí ele ora, Deus dá a interpretação. E mal sabia Daniel o que Deus tinha para ele. Deus tinha algo muito melhor e maior na vida dele. Então talvez você esteja orando assim, Senhor, resolve isso logo, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, me tira dessa situação. Talvez você esteja aqui assim orando. Senhor, me livra logo desse problema. Está doendo, Senhor. Eu estou preocupado, estou preocupada, Senhor. Me ajuda. E Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar a resposta. Mas Deus não só vai sanar esse problema. Deus vai te promover ainda mais, filho.
creia nisso. Algo está para acontecer na sua vida nos próximos dias. Profetizo sobre a sua vida. Algo da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Quando você começar a orar, os céus irão se abrir. Portas serão abertas, revelações serão dadas, pessoas serão conectadas a você. Quantos creem, digam amém. Sabe, Deus não quer apenas te dar um alívio. Sabe, Deus quer te dar isso também. Mas acima de tudo, Ele quer sanar o seu problema, te dar alívio sim, mas Ele quer te abençoar ainda mais. Diga amém. E a Bíblia diz que é interessante, né? O sonho que Nabucodonosor teve foi com uma estátua. E a Bíblia diz, né, que ela tinha a estátua, a cabeça de ouro. Eu não quero focar na interpretação, porque cada uma significa o reino, né? Um dos reinos, dos impérios que tinha na época, chegando até hoje, que é o reinado do anticristo. Mas eu quero focar na parte para que eu possa aplicar na sua vida. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele teve um sonho com uma estátua. E a cabeça dela era de ouro. Aí o peito e os braços eram de prata. Agora perceba. Ela começa muito boa. Que a interpretação começa, né? Da cabeça até os pés. Então começa com ouro. Presta atenção. Ouro. Aí depois, o peito e os braços são de prata. Qual que vale mais, ouro ou prata? Ouro. Aí prata. Aí desce aqui na barriga, no ventre, né, da estátua, é bronze. Qual que vale mais, prata ou bronze? Prata. Então você vê que vai descendo. Aí as pernas, ferro. Qual que vale mais, bronze ou ferro? Bronze. E quando chega nos pés, diz que ela é misturada com ferro e barro. Então veja. Aqui é algo que nasce do homem. Então, quando algo nasce do homem, a sabedoria do homem, né? Ela começa muito boa. Mas no final, o caminho do homem é morte. É caminho de fragilidade, o valor vai caindo, a força vai decaindo, meu irmão. Assim é a sabedoria que você busca aí fora. Mas a sabedoria de Deus é o contrário. A sabedoria de Deus é como Jesus que foi na festa de casamento. Disseram, olha, normalmente eles servem primeiro o melhor vinho, né? E de repente, quando está todo mundo meio assim, né? Aí eles servem lá o vinho pior. Mas nessa festa de casamento, rapaz, colocaram assim o melhor vinho para o final. Sabe o que foi isso? Foi o milagre que Jesus fez. Deixa eu falar, a vida do justo, ela vai brilhando, brilhando cada vez mais. Se você nasceu de novo, não tem como, a sua vida vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Deus vai te levando de nível, de glória em... Não é assim, ó, de glória em glória. Não é como o ditado do mundo, de mal a pior. Não, meu querido. Não, esse não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é do bom para melhor. Aleluia. É assim que Deus te leva. Você lembra como você era antes de se converter? Meu Deus do céu, misericórdia. Você lembra? Você não tinha nada. Aí você veio, entregou sua vida a Jesus, colocou Jesus no centro. E hoje a sua alma, olha só a sua alma, principalmente a sua alma. Hoje você tem uma identidade. Você sabe quem você é. Você sabe para onde você vai. Você tem noção da realidade. Você sabe a natureza das pessoas aí fora. Deus te dá direção. Olha que coisa preciosa. E Deus vai te prosperando cada vez mais. Ou seja, com Deus é de bom para melhor. Aleluia. Fala para o teu vizinho aí. Diga, meu irmão, a vida com Deus é de bom para melhor. Diga, mas no mundo é de mal a pior. É ladeira abaixo. Diga, misericórdia. Amém, meu irmão? Então a sua vida aqui, olha, assim como, né, o rei Nabucodonosor chegou, né, começou bom, a estátua de ouro, os pés de barro, de bom para pior, mas com Deus não. Se você colocar a sua vida diante de Deus, você vai melhorar, você vai subir para o próximo nível, você vai prosperar cada vez mais. E sabe qual é outro ponto interessante, meus irmãos? Queria chamar louvor, só o teclado.
é que Daniel, ele era jovem, aproximadamente aí 17 anos. Só que era considerado como sábio. Veja, olha para mim, a sabedoria de Deus não tem nada a ver com idade, sabia disso? Não tem nada a ver com idade, porque a sabedoria é dada por Deus. A sabedoria é de Deus, não tem a ver com idade. A sabedoria de Deus tem a ver com a fonte. Qual que é a fonte? É Deus. Então, meu querido, essa é a sabedoria. Você lembra de José? José, quando interpretou o sonho, também era novo, né? 20 e poucos anos, ali, novo demais. Davi, quando derrubou Golias, quantos anos? Talvez 17, 18 anos. Sabedoria de Deus. Oh, meus irmãos, Deus sabe o que você tem passado. Deus tem visto as dificuldades, aquele que tem incomodado você. Mas eu quero profetizar mais uma vez que algo vai acontecer nos próximos dias. Você vai ser surpreendido. De repente você vai ter uma resposta. De repente vai uma luz brilhar. Olha só, olha, irmão, as estrelas aí fora. As estrelas, você consegue ver uma estrela na luz do sol aí, durante meio-dia? Você só consegue ver a estrela na escuridão. Então, Deus tem visto a escuridão que você tem passado. Mas de repente você vai olhar para os céus e você vai ver uma estrela. Jesus é a estrela da alva. Jesus, sabe, é essa estrela e Ele vai te revelar aquilo que você precisa para você subir para o próximo nível. O que é que você tem passado? O que é que você tem enfrentado? Você acha que Deus não pode fazer? Talvez você já tenha duvidado de Deus. Deus, por quê, Senhor? Por quê? Quero te falar, Deus vai te dar uma resposta. Deus vai fazer um milagre. E aí vai se cumprir aquele Salmo 126. Aqueles que semearam chorando, eles voltarão colhendo com alegria. E a bênção vai ser tão grande que você não vai nem lembrar do sofrimento. Você não vai nem lembrar do que você passou. Que você vai viver o próximo nível em Deus. Deus vai te abençoar, meu amado. Por isso Deus está te falando dessa noite. O que você está passando não é para te matar. O que você está passando não foi eu que coloquei, foi o diabo. Mas eu vou te promover. Eu estou com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Nunca, jamais. Por isso encha o seu coração de fé nessa noite. Deixa o Senhor colocar imagens no seu coração daquilo que você quer. Deixa o Senhor projetar imagens de fé no seu coração. A interpretação foi dada a Daniel. Uma causa impossível. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Mas o Senhor vai te levar para o próximo nível. Oh, Senhor, fecha os seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, dá um abraço nessa pessoa agora. Sinta o doce abraço do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu estou com você. Eu sou o seu consolador. Oh, sinta o abraço do Senhor agora sobre a sua vida. Você é amado, independente das circunstâncias. Não deixe o diabo fazer você duvidar do amor do Pai sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Revela os próximos passos, Senhor. Traz luz e clareza ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. E por último, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, lembra, uma crise. Daniel está lá. De repente, uma sentença de morte. É você, às vezes, nada, uma doença, um problema, uma dificuldade. Mas Daniel vai orar. Depois que ele ora, Deus traz a revelação. E depois que Deus traz a revelação, que Daniel vai lá, revela ao rei aquilo que Deus fez. Aí, meu irmão, vamos ver o que vai acontecer. Diz a Bíblia no verso 46 ao 49. Então
O rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos, e o que, meus irmãos? Grandes presentes. E o pôs, por quê? Oh, aleluia, governador. E lhe pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Meu Deus do céu, você tem noção disso? O cara acordou para ser morto, alguém vai lá buscá-lo para ser morto, e agora ele está sendo colocado como governador, chefe de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, ele está aqui experimentando o próximo nível em Deus, irmãos. O nosso Deus é real, o nosso Deus vive. Nós não servimos a um Deus, como meu filho fala, os deuses falsos. Estava no shopping, viu lá um monte de estátua, ele disse: pai, olha lá os deuses falsos. Eu disse: é isso aí, o nosso Deus não é falso, o nosso Deus é verdadeiro, Ele é vivo, Ele age e Ele está no nosso meio, meu irmão, para te promover. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, e o povo que ora, o povo que olha para Ele é um povo forte, é um povo alegre, diz Daniel. Se prepare para viver o próximo nível em Deus. Mas não é só isso. Deus não só abençoa Daniel, meus irmãos. Olha só, Deus não só abençoa a Daniel. Diz a Bíblia, a pedido de Daniel, aleluia, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Presta atenção, meu irmão. Daniel foi promovido, mas a promoção dele não afetou só a ele, afetou quem estava em volta dele. Aleluia. Meu Deus do céu. É isso que vai acontecer. Quando Deus te promover, não vai ser só você. Vai afetar a sua família, vai afetar os seus amigos, vai afetar as pessoas que estão próximas de você. Porque a vida que Deus dá, o milagre quando acontece é em abundância. Deus é especialista nisso. Por isso que você precisa se cercar de pessoas. Eu costumo falar isso: quem anda perto de mim é abençoado, aleluia. É mesmo, eu sou profetizo. Fala assim para o seu vizinho, diga: meu irmão, anda perto de mim, porque quem anda perto de mim é abençoado, é promovido. Diga: se prepara para ir para o próximo nível que Deus vai me promover. É isso que vai acontecer. Deus vai te abençoar e vai afetar a sua família, vai afetar os seus amigos, vai afetar as pessoas ao seu redor. É isso que Deus vai fazer. Por isso, crie imagem de expectativas e que coisas boas vão acontecer. Para de olhar o seu Instagram, notícia, internet, governo. Para de olhar o que está acontecendo no mundo, meu irmão. Olha para a palavra de Deus. Olha para a promessa de Deus. Ora ao Senhor que pode todas as coisas e governa todas as coisas. Ele vai te promover. Enche o seu coração de fé. Enche o seu coração de fé. Deus vai colocar imagens no seu coração nessa noite, para você sair daqui alegre, feliz. Esse é o povo de Deus, essa é a nossa história, irmão. Essa é a nossa história. A nossa história é de um povo que tem orações respondidas. É de um povo que tem milagres para contar. Algo que o mundo não consegue explicar. Essa é a história do povo de Deus. E se você tem passado por causas impossíveis, alegre-se hoje, que a tua promoção está chegando. Você vai confundir o inimigo. Meu Deus, está passando por algo difícil e ela está rindo, ele está alegre. O que está acontecendo? Aí você está confundindo o inimigo. Deus vai te promover, Deus vai te abençoar.
sabe? De repente você vai entrar num novo nível em Deus, um nível de maturidade, de autoridade, de clareza, de favor. De repente o seu negócio vai deslanchar. De repente Deus vai colocar um cliente no teu negócio que vai afetar de repente a tua vida inteira, irmão. Vai te abençoar, vai te fazer uma pessoa muito próspera, mais do que já é. Um cliente, só um, meus irmãos. Só um. Eu estava lá em Goiânia, né, e vendo um testemunho lá, né. De repente alguém da China manda um e-mail para um irmão, perguntando se ele fazia um tipo de produto lá, né. Não sei se era madeira. E o irmão não fazia. Mas como era um e-mail da China, ele disse, não, eu faço. Aí procurou quem sabia fazer. Resumindo, o cara enricou. Com um e-mail que alguém mandou da China. Deus pode fazer algo sobrenatural. Com um e-mail, com uma mensagem no WhatsApp por engano, Deus pode te abençoar. O de repente de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai ser promovido. Então se você crê nisso, se você entende que Deus está te levando para o próximo nível,